Eu agradeço demais. E continua Carlinhos mesmo. Antes da Igreja Presbiteriana do Lago Norte, as coisas que Deus faz que a gente não entende, né? Depois de Viçosa, eu voltei para Goiânia, fiquei 3 anos em Goiânia e fui convidado para ser pastor de jovens da Igreja Presbiteriana de Brasília, exatamente a igreja que enviou Marô para Viçosa. Então, essas coisas que a gente não consegue entender. E eu lembro que existe uma rixazinha assim, muito forte entre os goianos e os brasilienses, né? E a gente então se pegava nessas gozações, um com o outro, tudo. Eles chamavam os goianos de caipira, e somos mesmo, graças a Deus, né? E a gente também chamava o povo de Brasília do nariz empinado, aquele povo que veio do Rio e vinha para cá, para o nosso quadradinho, fica tirando onda, essas coisas, né? E eu lembro que essas ironias de Deus, né? A gente veio para a mesma igreja que Marô, que enviou Marô para Viçosa, né? E lá era uma igreja assim mais formal, eles costumavam me chamar de Reverendo Carlos, mas não pegou, gente. Acabaram me chamando depois de Reverendo Carlinhos, né? Ficou uma coisa assim meio esdrúxula, mas ainda aqui na minha igreja, as pessoas que me chamam de pastor, eu chamo eles de ovelha. Então, pastor Carlinhos, diga ovelha fulano de tal, né? Porque realmente é um dom, é um chamado, é uma vocação e não é um título. E eu entendo que é Deus mesmo chamando a gente a servir. Bem, eu quero ler um texto bíblico. Aqui na nossa comunidade a gente segue o calendário litúrgico. Aqui na Igreja Presbiteriana do Lago Norte, já há 5 anos aproximadamente, a gente tem seguido os textos do lecionário. E o texto para hoje, que é o texto que eu preparei para pregar em nossa igreja, eu fiz também uma versão para IPV. E eu gostaria de ler o texto que está em Êxodo, capítulo 12, o texto que fala sobre a Páscoa, e eu gostaria de ler os 12 primeiros versículos desse texto. Diz assim: O Senhor disse a Moisés e Arão no Egito: Este deverá ser o primeiro mês do ano para vocês. Digam a toda a comunidade de Israel que no 10º dia deste mês, todo homem deverá separar um cordeiro ou um cabrito para sua família, um para cada casa. Se uma família for pequena demais para um animal inteiro, deve dividi-lo com seu vizinho mais próximo, conforme o número de pessoas e conforme o que cada um puder comer. O animal escolhido será macho de 1 ano, sem defeito, e pode ser cordeiro ou cabrito. Guardem-no até o 14º dia do mês, quando toda a comunidade de Israel irá sacrificá-lo ao pôr do sol. Passem então um pouco do sangue nas laterais e nas vigas superiores das portas das casas, nas quais vocês comerão o animal. Naquela mesma noite comerão a carne assada no fogo, com ervas amargas e pão sem fermento. Não comam a carne crua, nem cozida em água, mas assada no fogo, cabeça, pernas e vísceras. Não deixem sobrar nada até pela manhã. Caso isso aconteça, queimem o que restar. Ao comerem, estejam prontos para sair. Cinto no lugar, sandálias nos pés e cajado na mão. Comam apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. Eu gostaria de orar mais uma vez. Senhor, obrigado por essa manhã tão especial e obrigado pela tecnologia que nos propicia esse momento. Pessoas de tão diversos lugares do país e do mundo se reunindo agora na tua presença para adorar juntos. Obrigado, e nós oramos clamando que o teu Espírito Santo tenha misericórdia de nós e que a reflexão da palavra ela atinja o nosso coração e que ela mesmo fale profundamente a cada um de nós. É o que nós te pedimos, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Bem, como eu disse, aqui na igreja a gente tem seguido o calendário litúrgico. Então, desde o início de julho, nós estamos aí numa sequência a partir de Gênesis. Então, eu tenho revezado com o pastor André, que trabalha comigo aqui na IPLN, e a gente então tem olhado para essa história, detalhadamente, essa história dos patriarcas, Abraão, Isaac, Jacó. E nesse domingo, o texto que até me parece muito apropriado para essa celebração é o texto da Páscoa, a libertação do povo de Israel. A palavra de Deus nos diz que haviam se passado 400 anos desde a chegada do povo no Egito.
E eu imagino que nem todos, aliás, eu imagino que todos vocês se lembram da história de José, né? Ele foi vendido como escravo por seus irmãos e por providência divina ele chegou ao posto de segundo no império ali no Egito, Império Egípcio. Um período de fome na terra, o Egito acolheu os israelitas. E José, então, reencontrou seus irmãos e o seu pai, depois desse tempo distante, de tanto sofrimento, mas também da mão de Deus dirigindo e cuidando de todas as coisas. E eles, depois que chegaram, então, no Egito, eles foram mantidos ali, como refugiados étnicos, em busca de sobrevivência, em busca de alimento, eles foram acolhidos. E o texto bíblico nos diz que o faraó os acolheu muito bem. Eles foram supridos de alimento, foram supridos de todo tipo de sustento, e ainda foi dado a eles o privilégio de habitar na terra fértil de Gósen, para se estabelecerem ali e viverem naquele espaço. Só que o tempo passou. José morreu, não se lembraram mais de José, mudou-se a dinastia real no Egito, tudo mudou de configuração, e ninguém já sabia mais quem era José, ninguém mais se lembrava das conexões da história. E nós percebemos que um terrível tempo de opressão substituiu aquele tempo de privilégios. E as vidas dos israelitas se tornaram amargas. O capítulo 1, verso 14 diz exatamente isso, vidas amargas. No entanto, era um povo que crescia e se fortalecia a cada dia. Isso trazia preocupações para o faraó. E quanto ele começou então a oprimir de uma forma terrível aquele povo. E quanto mais viviam debaixo daquela opressão e daquela violência, mais fortes e numerosos se tornaram. Eles acabaram se tornando, de uma maneira tão forte, alvos do medo, da astúcia política e da discriminação injusta por parte do faraó. De refugiados bem acolhidos, em um período de aproximadamente 100 anos, eles passaram a ser escravos, perseguidos e terrivelmente explorados. E numa tentativa de conter o crescimento do povo, o faraó chegou ao cúmulo de impetrar um genocídio. Todos os meninos hebreus que nascessem deveriam ser mortos. A palavra de Deus nos diz que o povo gemia, o povo clamava. E é interessante o texto dizendo que Deus se lembrou da aliança e Deus desceu. Eu quero ressaltar aqui o capítulo 3, são 2 versículos muito interessantes que têm a ver com isso, com a vida nossa, com a nossa vida da igreja. No capítulo 3, versículo 8, diz assim, versículo 7, disse o Senhor, de fato tenho visto a opressão sobre o meu povo no Egito, tenho escutado o seu clamor por causa dos seus feitores e sei quanto eles estão sofrendo. Verso 8 diz, por isso desci para livrá-los das mãos dos egípcios e tirá-los dali para uma terra boa e vasta, onde manam leite e mel. É Deus dizendo, eu desci. No entanto, no versículo 10, a palavra de Deus diz assim a Moisés, vá, pois, agora, eu o envio a Faraó para tirar do Egito o meu povo, os israelitas. É interessante, Deus diz, eu desci, mas quem vai é Moisés. É interessante a gente perceber isso, a maneira como o Senhor conta com seus servos e servas no correr da história. Deus realiza a sua obra, Deus determina e cumpre a sua missão por meio de um povo submisso à sua voz e à sua vontade. Então isso tem muito sentido e significado para uma igreja que comemora 55 anos. A gente precisa realmente avaliar, a cada dia nós estamos sendo submissos inteiramente à voz do Senhor e se estamos cumprindo com a missão que não é nossa, mas com a missão que é de Deus. O texto que lemos hoje, logo nesse início, é o texto que traz a narrativa de uma forma como essa libertação se deu. Moisés ele foi ao faraó e ele disse em nome de Deus, deixa o meu povo ir para adorar no deserto. Mas o faraó não permitiu. Com o coração endurecido, ele não permitiu que o povo fosse. Então aconteceram aquela sequência de 9 pragas iniciais que debilitou aquele império de uma maneira extrema.
Mas o faraó continuava reticente, conquanto os seus conselheiros dissessem: deixa o povo ir, senão isso vai ser pior para a gente. Mas o faraó, claro, o coração estava endurecido, até porque Deus estava agindo no coração daquele homem, e para que ele continuasse, porque Deus queria trazer uma vitória estupenda para aquele povo. E agora, então, nós lemos aquele que seria a 10ª praga, o golpe fatal, aquele momento em que o povo seria liberto. O gigante Egito precisava tombar para que a libertação fosse concretizada de vez, para que Israel fosse liberto da tirania opressiva daquele povo. E aqui nós vemos então a realização da primeira Páscoa. Era o primeiro mês do calendário judeu, o mês de Abib, que significa o mês das espigas novas de grãos. Entre março e abril, no nosso calendário, mas para eles era o tempo ali da primavera, da colheita. Pela primeira vez em Êxodo, Deus fala com o seu povo sobre data. É a primeira vez em Êxodo que Deus fala sobre dias e meses. É claro, para um escravo sem perspectiva nenhuma de vida, para um escravo que vive debaixo de uma opressão terrível, tempo não faz sentido. Porque quando o faraó controla o tempo, o dia do israelita era uma simples repetição sem fim de um penoso trabalho que nunca se esgota, de uma violência que nunca cessa. Eles não tinham passado, eles não tinham futuro, a vida deles se resumia a um presente de trabalho e de dores. Mas agora Deus está trazendo uma nova perspectiva. Deus está dizendo sobre tempos, sobre datas. Deus está trazendo para o povo agora uma nova ideia sobre a vida. Porque quando é Deus quem controla o tempo, e não o opressor faraó, a expectativa substitui a resignação. A esperança substitui o torpor. E a celebração substitui a escravidão. Quando Deus age, gente, tudo se faz novo. Tudo se renova. Quando nós estamos vivendo debaixo da opressão, nos tornamos escravos. E para nós o tempo não faz sentido, não tem significado. Mas quando Deus entra na história, tudo muda. Nós percebemos então que no versículo, aqui no capítulo 12, versículo 3, tem um versículo que me chama muita atenção. Ele diz assim: digam a toda a comunidade de Israel que no 10º dia deste mês, todo homem deverá separar um cordeiro, um cabrito para a sua família, um para cada casa. Vejam como começa o versículo 3. Digam a toda a comunidade de Israel. É a primeira vez que essa expressão, que esse termo surge na Bíblia. Comunidade de Israel. E da agora até o final do livro de Josué, essa palavra comunidade, ela vai aparecer mais de 100 vezes. É a primeira vez que o povo hebreu, ou o povo israelita, que havia chegado em torno de 70 pessoas, homens, sem contar mulheres e crianças, e agora saem em mais de 600 mil, sem contarem mulheres e crianças. É a primeira vez que esse povo é chamado ou identificado como comunidade ou congregação. Uma assembleia que tem por laços duas questões principais. Primeiro, a ancestralidade. Eles eram descendentes dos patriarcas. Eles eram um povo com o qual Deus havia feito aliança, uma aliança que havia sido feita com seus pais. Em segundo lugar, é um povo agora que está unido por laços de adoração comunitária ao único e verdadeiro Deus, Yahvé, o Eu Sou, que apareceu a Moisés lá no deserto por meio de uma sarça que ardia e não se consumia. Sempre que no texto bíblico Deus fala à congregação de Israel, é porque o assunto é muito sério. É porque é um assunto de grande importância. E Deus agora está falando pela primeira vez à congregação de Israel, à comunidade de Israel. E assim, o povo judeu aponta para nós hoje, aponta para a igreja de Jesus, o povo que ele resgatou da escravidão do pecado, simbolizado pelo Egito, através de uma obra redentora realizada na cruz do Calvário. Ele que é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo e que derramou o seu sangue por nós. A igreja é o novo Israel de Deus. Por isso,
celebrar 55 anos da IPV faz todo sentido, porque é o povo de Deus, é a comunidade do Senhor, é o povo do Senhor na cidade de Viçosa, e é por meio dessa comunidade que a libertação se dará, é por meio dela que o Senhor agirá, e é nela que o Senhor atua. Eu vivi pouco tempo em Viçosa, eu e Cláudia, nós vivemos pouco tempo, 2 anos e meio apenas, mas são muitos os testemunhos de tantos e tantos que no contexto universitário, que no contexto da cidade tiveram um encontro com o Senhor, que liberta por meio da sua comunidade, que usa a sua comunidade para libertar. São muitos os testemunhos de moradores da cidade, os nativos que viram e celebraram a presença de Deus entre eles por meio de uma atuação marcante da igreja, quer fosse no Vale do Sol, em Clélia Bernardes, na Violeira, em João Braz, na Morada do Sol, também dentro dos limites dos espaços da Universidade Federal de Viçosa, em cada canto dessa cidade, era o Senhor agindo de maneira poderosa, e é o Senhor agindo por meio do seu povo. Bem, o que o texto fala sobre essa libertação? Como essa libertação se deu? É interessante que ela se dá por meio de iniciada por uma refeição comunitária que tem todo o sentido e significado, uma reunião familiar, uma refeição em família. O texto primeiramente diz que a libertação se deu por meio de algumas ordens de Deus, por algumas palavras do Senhor, e a primeira delas é: tomem um cordeiro. Qual seria a função do cordeiro? O cordeiro deveria morrer em lugar de alguém, em lugar do primogênito, daquele primogênito que seria morto por causa daquela praga terrível. Não era o fato do cordeiro ser de um ano ou do cordeiro ser sem defeito que salvaria o povo, mas era o sangue nos umbrais da porta que livraria o povo da morte. Assim também, não foi a vida sem pecado de Jesus que nos salvou primeiramente, mas o sangue que ele derramou na cruz por mim e por você. Muitos têm Jesus por um grande mestre, por um grande pensador, um grande filósofo, uma pessoa que traz orientações para a vida e torna a vida mais cheia e plena de significado. Mas não foi apenas e tão somente os ensinos de Jesus, mas foi, sobretudo, a morte dele. Foi o sangue derramado na cruz do Calvário que deu ao povo, a nós, povo do Senhor, a salvação e a libertação. O Cordeiro Imaculado, ele foi imolado. O fato de Cristo não ter pecado, ou seja, o Cordeiro Santo, o Cordeiro Imaculado, mas ao se tornar pecado por nós, na linguagem de Isaías, foi que revelou o que ele realizou por nós e a que ponto ele se deu. No entanto, se Jesus não tivesse morrido, só os pensamentos, os ideais, os ensinos seriam insuficientes para a salvação. Em segundo lugar, o texto bíblico diz que Deus ordena ao povo de Israel: passem o sangue nos umbrais da porta, pintem de sangue os umbrais. Não bastava terem sacrificado o cordeiro. O sangue era suficiente para livrá-los, mas ainda não teria valor se não fosse aplicado nos portais. É somente pela morte daquele cordeiro é que Israel se viu livre do juízo que estaria para cair sobre o Egito. Porém, se o hebreu tivesse imolado o cordeiro, preparado a refeição, mas se não tivesse aplicado o sangue nos umbrais, não estaria livre da morte. Porque o mesmo anjo, ele passou por todo o país, inclusive pela terra de Gósen, onde moravam os israelitas. O anjo da morte passou por ali. E mesmo entre as residências dos hebreus, se não houvesse numa casa os portais ali aplicados, o sangue aplicado nos portais, o anjo da morte entraria. Então nós entendemos claramente, através das escrituras sagradas, que não é o sangue na bacia que salva o homem, mas é o sangue aplicado. O sangue vertido na cruz não pode salvar uma pessoa da condenação do pecado e do inferno se ele não for aplicado. Por isso, precisamos aplicá-lo. Ou seja, pela fé em Cristo Jesus, é preciso abraçar fortemente a salvação que ele oferece mediante o seu sangue. Não é suficiente viver entre o povo hebreu se os umbrais da porta não estiverem
ali o sangue aplicado naqueles umbrais da porta. É necessário fazer uso desse sangue. É necessário nos aproximarmos de Cristo. É necessário que nos rendamos a Ele para que esse sangue seja aplicado em nossos corações. Por isso, no versículo 13, quando vir o sangue, passarei adiante. Em terceiro lugar, a ordem do Senhor foi: comam o cordeiro. Depois de aplicado o sangue, eles deveriam partilhar o cordeiro. Primeiramente salvos e depois alimentados do cordeiro, que é Cristo Jesus. Isso é o mesmo que adoração, isso é o mesmo que comunhão, isso é o mesmo que vida cristã plena e serviço no reino de Deus, vida comunitária do povo do Senhor. Ninguém experimentará essa realidade concretamente na sua vida, a não ser que tenha um verdadeiro encontro com Jesus de Nazaré. Porque o comer não salvava o povo israelita, mas o sangue. No entanto, em seguida ao sangue aplicado, vinha a refeição. Lá em João capítulo 6, versos 54 a 56, a palavra do Senhor nos diz: quem comer a minha carne e beber o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é verdadeira comida e o meu sangue é verdadeira bebida. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue permanece em mim e eu nele. Queridos, queridas, é preciso se alimentar de Cristo. É preciso permanecer nele. Sem a vida comunitária, sem a vida da igreja, sem estarmos juntos, unidos, nos alimentando do Senhor, nós não permaneceremos. É necessário permanecer. Em quarto lugar, retirem o fermento. Essa foi a ordem do Senhor. Como deveriam preparar uma ceia às pressas, não haveria tempo para a ação do fermento no pão. Porque pães sem fermento são os pães para uma partida rápida. É o pão para quem tem pressa. Não daria para esperar o pão crescer. No início da pandemia, eu tentei fazer uns 2 pães aqui em casa, né? E eles não foram tão bem sucedidos, não. E fiz tudo direitinho, obedeci todas a receita, fiz direitinho, mas tinha um erro grave. Eu gostava de fazer o pão no final da tarde. E aí o pão não crescia. E ficava aquele pão batumado, né? A minha irmã não teve esse tipo de problema. Ela mora em Palmas. Lá tem sol e calor com fartura. O pão lá cresce com a maravilha, né? Aqui em Brasília, o pão não funcionava fazer pão no final da tarde, porque precisa de um tempo para que ele cresça, precisa de um ambiente especial, calor suficiente. Agora, quando você faz pão sem fermento, é pão para quem tem pressa, pão para quem não pode esperar, não tem tempo para esperar o pão crescer. No entanto, mais tarde, o fermento viria a simbolizar no Novo Testamento outras coisas. Viria a simbolizar o pecado, como a hipocrisia, conforme diz Lucas capítulo 12, versículo 1, quando Jesus diz sobre a hipocrisia dos fariseus, o fermento dos fariseus. E também em 1 Coríntios capítulo 5, versículo 8, quando Paulo vai falar sobre a maldade e a perversidade humana, como um fermento que se instala e cresce e se alastra. É claro, o fermento também no Novo Testamento vai servir para simbolizar o reino de Deus. Então há essas diversas utilizações da imagem do fermento, da figura do fermento, mas uma das figuras principais e que traz aqui em Êxodo capítulo 2 sentido e significado é exatamente essa ideia do pecado, da hipocrisia, da maldade e da perversidade. Para vivermos como santos e eleitos, não pode haver em nós ou entre nós o pecado, o fermento. Porque se ele se instala, ele toma conta, ele cresce. Ele deve ser banido da casa, ele deve ser banido da comunidade. Não o pecador, mas o pecado. Antes de celebrar a Páscoa, o judeu fazia primeiramente uma inspeção e ele tirava de casa todo o fermento. E depois ele fazia uma busca sistemática para eliminar todo tipo de migalha de pão levedado que porventura pudesse existir, seguindo os preceitos aí, segundo a palavra de Deus, no versículo 19 do capítulo 12 de Êxodo. Aqui é uma preparação para a festa dos pães asmos. É por isso, meus irmãos e minhas irmãs, que a gente deve, como Davi, orar ao Senhor.
conforme o Salmo 139, versículos 23 e 24. Sonda, meu Deus. Sonda, meu Deus. Conhece o meu coração. Vê se há em mim algum caminho mau, por menor que seja, e guia-me pelo caminho eterno. Devemos orar ao Senhor. Não pode haver pecado entre o povo do Senhor. Em quinto lugar, a ordem de Deus foi: comam ervas amargas. A envídia e a chicória, entre outras plantas, folhas de sabor amargo, são naturais do Egito. E ao comer essas folhas, eles estariam se lembrando dos anos amargos de servidão naquele país. Deus, a palavra do Senhor nos diz lá que no capítulo 1, versículo 14, eu até já me referi, a vida deles estava completamente amarga por causa da árdua tarefa, do peso da escravidão que estava sobre o coração, sobre a vida daquele povo. Eles estavam sujeitos a uma cruel escravidão pelos egípcios. Por isso, agora, quando o Senhor está prestes a libertá-los, era necessário que eles comessem ervas amargas, porque deveriam se lembrar do que o Senhor estava fazendo. Cristo provou o cálice amargo por nós. A vida cristã não é uma vida doce o tempo todo. Vez por outra a gente vai partilhar os nossos pedaços de chicória, de ervas amargas na existência. Ao relembrar o amargor da vida, a gente celebra e reconhece a vitória de Cristo que está prestes a acontecer. É interessante que o povo celebra a vitória antes da vitória acontecer. Comer ervas amargas tem esse sentido. Quando eu como as ervas amargas, eu imagino, em mim nasce e fortalece a esperança daquele que virá e que realizará o grande livramento. E a certeza, por fé, da obra que o Senhor realizará e já tem realizado em nossas vidas. Portanto, passar por lutas e provações, comer ervas amargas, deve nos fortalecer para a caminhada até o fim. A gente deve seguir sem desanimar. E por último, estou concluindo aqui então essa minha meditação, que eu gostaria que tivesse sido mais breve. Estejam prontos para partir. Essa foi a ordem do Senhor. O povo deveria comer em pé, não sentados. Eles deveriam estar prontos para uma viagem que o Senhor os conduziria. Assim também foi a obra de Cristo em nós, não é? Uma obra libertadora. E agora, como povo do Senhor, nós estamos no caminho, estamos a caminho. O povo de Israel era um povo peregrino. Ele permaneceu por 40 anos até chegar no destino final, até chegar à terra prometida. Assim também estamos nós. Nós não devemos nos apegar a coisas dessa jornada terrena, porque ela é passageira. Nós devemos sim investir no que é eterno. O Egito da escravidão não é o nosso lugar. Bem como o deserto da peregrinação, ele não é o nosso destino final. Ele é a passagem. Não dá para querer morar no deserto da peregrinação e querer se estabelecer definitivamente no deserto da peregrinação. É muito bom a gente perceber que tantas pessoas passaram pela Universidade Federal de Viçosa porque desejavam se tornar profissionais qualificados. Mas a gente deve entender que tudo isso, gente, é meio. É meio. O nosso coração deve aspirar coisas maiores do que um bom emprego, do que uma boa colocação no mercado, do que um bom serviço. O nosso coração deve aspirar primeiramente a Canaã celestial, a qual nós estamos a caminho, a nossa morada eterna. E nesse caminho, como Moisés e Arão, eu me referi a eles no início, nós somos chamados a cumprir a missão de Deus como instrumentos do Senhor. Por isso, celebre a libertação que Cristo já realizou na sua vida e que Ele continuará realizando por meio da sua igreja. Celebre a Páscoa como ela deve ser celebrada, no seu sentido verdadeiro de entrega, de reconhecimento do amor de Deus por nós, em profunda adoração. O meu anseio, o meu desejo sincero, a minha oração é que a IPV se lembre sempre dessa história. Daqui adiante, jamais se esqueça dela e jamais se aparte dessa história. A libertação aconteceu e segue acontecendo.
O caminho está diante de nós. Hoje somos a igreja militante. Um pouco mais chegaremos na Jerusalém celestial, na Canaã celestial. Um pouco mais nós uniremos a igreja triunfante, ao lado de tantos queridos que já partiram, o reverendo Elben, tia Sônia, tio Rai, estou citando os da minha época. O Elben, aluno, companheiro, e há tantos outros que talvez você se lembre agora, que estiveram ombro a ombro com você, militando aqui, nesse deserto, nessa caminhada peregrina, nessa existência. Mas a certeza total de que aquele povo que foi liberto da escravidão do pecado, por meio do sangue aplicado e que se alimentou do Cordeiro, esse hoje caminha rumo a esse destino final que todos nós devemos aspirar. Que o Senhor continue usando a IPV como instrumento da sua graça, da sua bênção na vida de tanta gente. Deus abençoe. Deus abençoe, Johnny. Obrigado pela oportunidade, irmãos. Deus guarde a vida de todos vocês. Divino companheiro no caminho, tua presença sinto logo ao transitar. Perto dissipaste toda a sombra, já tenho luz, a luz bendita do amor. Fica, Senhor, já se faz tarde. Tens meu coração para pousar. Faz em mim morada permanente. Fica, Senhor, meu Salvador. A sombra da noite se aproxima e nela o tentador pode chegar. Não me deixes só no caminho. Ajuda-me até chegar. Fica, Senhor, já se faz tarde. Tens meu coração para pousar. Faz em mim morada permanente. Fica, Senhor, meu Salvador. Canta comigo, vou fazer a segunda voz. Fica, Senhor, já se faz tarde. Tens meu coração para pousar. Faz em mim morada permanente. Fica, Senhor, meu Salvador.
irmãos e irmãs amados em Cristo Jesus, que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus o Pai, a comunhão, a sabedoria e a provisão do Espírito Santo repouse sobre sua vida, sobre sua casa, sobre todo o povo do Senhor espalhado sobre a terra, desde agora, até o dia glorioso em que o nosso Rei, amado e aguardado Senhor Jesus, voltará para buscar a tua igreja. Aleluia, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Amém.